Tudo começou como em um sonho. Ela fazia você se sentir inteiro, completo. E você a tratava da mesma forma. Havia reverência mútua, admiração sincera, paixão e cooperação. Vocês não precisavam de muito para serem felizes. A paz da rotina já bastava. Os passeios à tarde, os almoços em família, as viagens simples, os momentos de intimidade, as conversas profundas. Era como se o mundo tivesse conspirado para unir duas almas que finalmente se enxergavam de verdade. Ela gostava de você do jeito que você era. E você nem acreditava que isso era possível. Por alguns instantes parecia um paraíso particular. Mas o paraíso não dura para sempre. O que destrói algo belo quase nunca vem de dentro, mas de fora. Influências externas começam a sussurrar. Amigas ressentidas. Discursos prontos da mídia. As novas regras de uma ideologia que veste a máscara do progresso, mas muitas vezes carrega a semente do ressentimento. E assim, lentamente, sem que você perceba, aquele olhar de admiração se torna um olhar de cobrança. A cooperação vira disputa. A doçura dá lugar à frieza. O respeito que antes era natural começa a depender de um manual invisível de exigências sempre crescentes. Ela, que antes via em você um parceiro, agora começa a vê-lo como um obstáculo. Não importa o quanto você faça, nunca é suficiente. A gratidão se dissolve em ressentimento. O discurso da igualdade, que deveria aproximar, agora se transforma em arma de separação. E aquilo que era amor, companheirismo e paz, se corrompe. Você também a viu por inteiro, e isso às vezes assusta. Você viu além do semblante seguro, os traumas mal resolvidos, os defeitos que ela esconde de si mesma, a menina fragilizada que mora atrás da postura de mulher forte. Você viu, de verdade. E quando alguém nos vê por inteiro, a alma treme. O medo chega primeiro em forma de escudo. Respostas ríspidas, ironias sutis, silêncios calculados. Não é sobre você ainda. É sobre o pavor de ser vista sem maquiagem emocional. Então, para não desabar, ela ergue barreiras como quem se defende de um inimigo imaginário. Depois do escudo vem a lança. Pequenas alfinetadas, testes de fronteira, até onde você aguenta. Foi só uma piada. Você entendeu errado. Micro desrespeitos embrulhados em normalidade. Você, treinado para ser um bom homem, interpreta como exceções. Ela só está num dia ruim. E deixa passar o que deveria ter sido nomeado. O que você quis dizer com isso? Não aceito esse tipo de falta de respeito. Quando a lança não encontra resistência, surge a tropa. E a tropa, às vezes, são amigas feridas por outras histórias, cada uma com sua dor legítima. Elas oferecem pertencimento, contam roteiros prontos, traduzem você, dão rótulos. Sem perceber, o enredo íntimo de vocês vira episódio coletivo. E o coletivo tem um vício antigo: escolher vilões para manter a coesão do grupo. O ar contamina. O que antes era parceria vira trincheira. Você deixa de ser aliado e passa a ser adversário. Limites vão sendo empurrados centímetro por centímetro. Uma pequena humilhação aqui, uma inversão de culpa ali, mais um teste que você engole. Ela relata às amigas, elas aplaudem. O aplauso dá poder, não o poder de construir, mas o de vencer. E você passa a existir na narrativa como o tóxico, o obstáculo, o problema a ser combatido. Ironia, foi justamente por tê-la visto inteira, inclusive o que doía, que você se tornou ameaça. Porque ver sem julgar exige maturidade. E maturidade às vezes demora a chegar. Pouco a pouco, o relacionamento vai se transformando. Você não percebe de imediato, ninguém percebe. Não há um rompimento brusco. Não há um grito que avise o fim. O que existe é algo mais traiçoeiro. A saída silenciosa. Ela vai se afastando em parcelas, gota a gota, enquanto ainda ocupa o mesmo espaço físico. O corpo está ali, mas a alma já começou a se mudar. No lugar da conversa honesta, surge a busca por confirmação. E a confirmação raramente vem do diálogo. Ela vem da plateia. A mídia lhe sussurra. Você é uma deusa rara, uma fada sensata, perfeita por existir. As amigas reforçam. Nenhum homem presta, o erro nunca é seu, todos são iguais. E assim, o palco externo ganha mais importância do que o lar interno.
Não importa o quanto você tente ajustar, entender, se doar. O olhar dela já não busca em você, mas no reflexo das outras. Com cada elogio externo, cada validação fácil, algo dentro dela se recalibra. O calor do vínculo vira cálculo. A entrega vira estratégia. E a frieza? Essa frieza se instala como defesa, mas logo se converte em poder. Poder de manter distância, poder de ditar as regras, poder de observar você investir cada vez mais e cada vez se desgastar mais. Esse pequeno poder conquistado pela distância emocional vai se tornando viciante. Ela percebe que quanto menos oferece, mais você dá. Quanto mais se afasta, mais você corre atrás. E a balança, que antes era parceria, agora é domínio. Não há negociação, só corrosão. E o paradoxo cruel aparece. Quanto mais você se doa para manter, mais ela se afasta para não perder o poder que descobriu possuir. O que começou como amor vira palco. O que era partilha vira disputa silenciosa. E ela, alimentada por discursos externos e dores que não eram dela, agora olha para você não como parceiro, mas como prova de uma tese. Você já não é o homem que ela escolheu. É apenas mais um na estatística que disseram que existia. Com essa falsa sensação de força ilimitada, muitas acabam copiando justamente o que há de pior em alguns homens. A promiscuidade disfarçada de liberdade, a ostentação mascarada de valor, a agressividade travestida de coragem. Trocam o que era tranquilo, calmo e seguro, coisas que poderiam ser base sólida para um futuro, pela adrenalina de aventuras banais. O lar, antes visto como refúgio, agora passa a ser interpretado como prisão. A paz passa a parecer tédio, e pouco a pouco, o estável se torna descartável. Dentro da bolha, isso não é questionado. Pelo contrário, é celebrado, aplaudido, romantizado. Mas para quem olha de fora, o que se vê não é força, mas fuga. Não é plenitude, é desespero. Só que essas fugas não preenchem. Elas cavam ainda mais fundo o vazio que já existia. E esse buraco vai crescendo em silêncio, até que um dia o arrependimento bate. Mas não em forma de confissão, e sim de sombra. Porque admitir arrependimento seria admitir vulnerabilidade. E vulnerabilidade, nessa narrativa de mulher inquebrável, já não cabe mais. Então o que sobra é o recalcamento. Um arrependimento mudo guardado a 7 chaves. Ela veste a armadura da força, mas por dentro, o peso da própria máscara a sufoca. O erro de muitos homens é insistir em consertar o que já foi contaminado. Quanto mais você se esforça, mais ela se distancia. Quanto mais você prova valor, mais ela sente repulsa. E cada gesto de entrega vira, paradoxalmente, um lembrete de que ela detém o poder. O arrependimento que você espera talvez nunca chegue. E se um dia chegar, pode ser tarde demais, quando você já não quiser. Já não precisar, já tiver seguido em frente. Mas isso depende menos dela. E mais de você, da sua postura, da sua integridade, da sua capacidade de não se perder no processo. O ideal é simples, mas duro. Mantenha a sua dignidade. Não busque validação. Não tente convencê-la de que está errada. Não tente salvar alguém que se recusa a ser salvo. Ela está intoxicada. E só quem bebe do veneno pode decidir se vai se purificar. Você não tem esse poder. Você não é o antídoto. Se um dia ela acordar, caberá a você avaliar se vale a pena. E na maioria das vezes não vale. Porque as marcas ficam e a confiança não volta intacta. O que foi quebrado pode até ser colado, mas sempre restará uma rachadura que transforma o lar em museu de lembranças amargas. Um elefante silencioso na sala que nunca vai embora. Não esqueça, ela não hesitou, não teve pena. Foi engolida pelos próprios traumas e pelos conselhos ruins que escolheu ouvir. E a conta sempre chega. Deixe que ela pague, porque esse preço não pertence a você. O empoderamento que ergue pontes fala de maturidade, limites, compromisso, reciprocidade, ressentimento organizado. Eu não preciso de você. Todo homem é igual. Se não aplaudir, está contra. A relação, que antes era um espaço de crescimento, vira palco. Quem tem a fala mais aplaudida? Nesse cenário, muita gente boa vira caricatura. O cara que queria construir vira controlador. O que pede respeito vira frágil. O que fala de limites vira tóxico.
Resultado: menos diálogo, mais rótulo. E quando o rótulo cola, o vínculo apodrece. Enquanto essa lógica do falso poder ganha palco, a vida concreta mostra rachaduras. No Brasil, os divórcios cresceram. Ou seja, não é só ideologia. Tem lei, economia, cultura digital, expectativas irreais. Mas negar que o poder ressentido amplifica rupturas seria ingenuidade. Nem sobre provar quem estava certo. É sobre dignidade. É sobre manter-se inteiro quando tudo ao redor tenta te fragmentar. Quando o amor se contamina. Quando a parceria se corrompe. Quando a narrativa externa invade aquilo que deveria ser íntimo. A tentação é lutar até o último fôlego para salvar o que já não pode ser salvo. Mas maturidade é entender que o rio segue o curso, com ou sem você. E a sua missão não é represar a correnteza, é aprender a navegar. Muitos homens se perdem tentando justificar, implorar, remendar. Mas quanto mais você força, mais ela se afasta. E a verdade é simples. Aquilo que precisa de constante validação já não é amor. É palco. E palco não é lugar de construir família. Por isso, guarde a sua integridade. Seja firme, mas não amargo. Seja forte, mas não endureça o coração. Deixe que cada um arque com as consequências das escolhas que fez. O rio que hoje leva embora também é o rio que limpa, que renova, que abre espaço para um terreno novo. E se um dia houver retorno, que seja pelo caminho da verdade, não da manipulação, porque no fim, a maior prova de força não é controlar o outro, mas manter-se em pé, digno e silenciosamente firme, enquanto o mundo tenta te empurrar para baixo. Deixe o rio seguir o seu fluxo e siga o seu caminho inteiro. O empoderamento que se corrompe vira. Quem sai por cima na cena final? No fim das contas, nada disso é sobre vencer uma guerra de gêneros. Não caia no jogo da disputa. Não aceite a inversão de valores como normalidade. E se não houver retorno, que seja pela estrada da paz, não da guerra.